Capítulo 18. O Espírito Santo é nossa única fonte de paz genuína. Paz é a ausência de conflitos no íntimo. As batalhas travadas dentro de nós podem ser devastadoras. Às vezes, nossa consciência guerreia contra aquilo que fizemos. O enfoque que damos às coisas influencia grandemente nossas emoções. Se continuamente analisarmos, avaliarmos e pensarmos sobre as injustiças que sofremos, nosso coração ficará atribulado e nossa mente confusa. Nossa atitude será prejudicada. O Espírito Santo é capaz de solucionar qualquer batalha em nosso coração. O fruto do Espírito Santo é a paz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. A presença do Espírito Santo nos traz paz. Quando obedecemos às instruções deles, uma tranquilidade entra em nosso espírito. A maior batalha em nossa vida ocorre entre o Espírito Santo e a nossa carne, o nosso ego. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17. Quando aceitamos a liderança do Espírito Santo em nossa vida, experimentamos um período de calmaria, de paz interior notável e inesquecível. Os homens não podem dar-nos essa paz. A fama não pode proporcionar-nos essa paz. As riquezas não podem produzir essa paz. Nenhum conselheiro humano pode conceder-nos esse tipo de paz. Um cônjuge amoroso não nos fornece esse tipo de paz. A paz em comum é uma dádiva do Deus em comum. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quando enfocamos o Espírito Santo, nossa mente começa a desenvolver-se, a tornar-se semelhante à mente de Cristo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Quando o Espírito Santo se torna nosso foco espiritual, as tempestades mentais se acalmam. Então passamos a experimentar o descanso que ele nos prometeu. Este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Isaías 28:12. O Espírito Santo deve tornar-se o nosso foco espiritual antes de podermos experimentar essa paz total e contínua. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Três maneiras pelas quais o Espírito Santo influencia a nossa vida. 1. O Espírito Santo nos dá discernimento com relação às nossas amizades. Algumas pessoas são contenciosas, suas críticas geram uma atmosfera de conflito, ira e cinismo. Afaste-se desses também. 2 Timóteo 3:5. Fique atento à pessoa de espírito beligerante. Quando o Espírito Santo está na liderança, conseguimos perceber essas pessoas rapidamente. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. 2 Timóteo 2:23. 2. O Espírito Santo aumenta a nossa paciência, o que sempre traz paz para as nossas circunstâncias também. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Timóteo 2:24. Infelizmente, a maioria de nós culpa as pessoas ao redor pela atmosfera beligerante. Entretanto, qualquer disputa exige dois ou mais indivíduos. Se nos recusarmos a entrarmos numa briga, a batalha não poderá continuar. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas, a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Provérbio 26, 20 e 21. 3. O Espírito Santo nos dá coragem e força para nos afastarmos da companhia de pessoas tolas. Isso aumenta nossa paz. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Provérbios 14, 7. Em uma noite depois de um culto, eu estava muito feliz. Muitas pessoas haviam aceitado a Cristo. Um grande número delas havia sido curado. Tudo estava em paz. Quando chegamos a um restaurante para jantar, uma pessoa da equipe da igreja onde havíamos ministrado começou a reclamar com a garçonete.
Havia uma mancha no copo dela ou algo assim. Em alguns minutos, todos estávamos falando sobre as experiências com baratas na comida e outras circunstâncias infelizes e desastradas em restaurantes. Em menos de 30 minutos, passamos de um mover glorioso do Espírito Santo para uma atmosfera de pessimismo e decepção. Isso tudo aconteceu por influência de uma única pessoa. Podemos agir como uma porta ou como um muro. Podemos ser como um muro contra a falta de estímulo e o cinismo e o pessimismo. Ou podemos ser uma porta para que as outras pessoas entrem e continuem na presença de Deus. Às vezes é maravilhoso ser como uma porta para que a presença do Senhor possa manifestar-se. Entretanto, há ocasiões em que é necessário agirmos como um muro contra as coisas indignas, mundanas e que nos trazem infelicidade. A palavra de Deus é um instrumento de paz nas mãos do Espírito Santo. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Salmo 119, 165. Quando a palavra de Deus é semeada continuamente em nosso coração, ela traz uma colheita de paz. Quando alguém se aproxima de mim trazendo perturbação emocional, sei que a palavra de Deus não tem dominado a vida desta pessoa. Ela fala sobre problemas em vez de mencionar aquele que está lutando por ela. Fica falando de sua batalha em vez da promessa de vitória. Menciona suas dúvidas em vez da sua fé em Deus. Enfoca o inimigo em vez de estar com os olhos voltados para o Consolador. Se a palavra de Deus estivesse o tempo todo nos lábios daquela pessoa, também estaria em sua mente. Se a palavra de Deus estiver presente o tempo todo em sua mente, influenciará nossa conduta e nosso comportamento. Devemos acolher a palavra de Deus como instrumento mais eficiente de mudança em nossa vida. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3,16. O Espírito Santo inspirou as Escrituras. O Espírito Santo influencia nossas palavras. O Espírito Santo utiliza a palavra de Deus para trazer paz ao nosso coração. Não a ignore, não a trate com desprezo. 4 segredos para criar uma atmosfera de paz. 1. Reconheça que os conflitos são uma armadilha de distração. Satanás utiliza os conflitos para nos tirar do foco em nossa tarefa espiritual. Você já ficou se perguntando depois de discutir com alguém por que a pessoa se prendeu em situações tão triviais? Isso não fazia sentido algum. Alguns comprometem uma amizade de 20 anos ou um casamento de longa data por causa de uma única frase. Isso é demoníaco, é satânico, não é sequer lógico. O propósito dessa ação do inimigo é tirar nosso foco espiritual de tudo aquilo que é bom. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Filipos: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4. Somos nós que determinamos nosso foco espiritual. Ninguém mais pode fazer isso. Podemos reclamar, podemos colocar a culpa em outros. Entretanto, somos responsáveis por aquilo a que dedicamos nossa atenção. 3. Nosso foco espiritual dá origem aos nossos sentimentos. Aquilo que sentimos é um produto de nosso foco espiritual. E isso é de nossa própria escolha. Devemos parar e empregar o tempo necessário para mudar o nosso foco. 4. Esforce-se quanto for necessário para proteger seu foco espiritual e mantê-lo nas coisas corretas. Se a tua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno. Marcos 9:43. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Lembremos que o Espírito Santo é nossa única fonte de paz genuína. Oremos. Pai, eu te agradeço pela promessa de paz. O mundo está em guerra. A cada dia ocorrem batalhas emocionais. Tudo ao meu redor parece destinado a retirar meu foco espiritual e a gerar distrações. Entretanto, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Pelo fato de eu amar a tua palavra, minha paz é enorme.
Espírito Santo, tu és a fonte de paz genuína. Tu, Senhor, és o Espírito da paz, e nós te recebemos. Tua palavra é importante para mim. Eu te agradeço pela tua palavra, o instrumento de paz que me deste. Ela espanta as trevas e leva-me a um local de descanso. Em nome de Jesus. Amém.